Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, aqui no YouTube do Antagonista e também no Antagonista Vídeos. Você lê diariamente a minha coluna sem paywall no site do Antagonista, sempre sobre o mesmo tema do Narrativas Antagonista e pode aí compartilhar com quem você quiser. Fato do dia: STF e a liberação da maconha. Ainda vai ter muito debate sobre isso, você pode contar com isso. E como vai ter muito debate, nada melhor do que a gente se preparar, né? Fazer aquele nosso exercício diário para manter a sanidade no debate político. Aqui no Narrativas Antagonistas a gente tem um formato inovador. Eu te trago os fatos e depois a minha opinião, mas antes disso, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá? STF e a liberação da maconha. Muito provavelmente você sabe que tem um julgamento, já é um julgamento que está se estendendo por 10 anos. Então, vira e mexe, essa questão volta, né? Ao noticiário, ao debate político. Qual que é o último andamento? Está aqui nessa matéria do Antagonista. Por 8 votos a 3, o STF descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal. O que é o uso pessoal? O uso pessoal é a pessoa ter aquilo para ela própria usar. Não é para dar para outras pessoas e muito menos para vender. E como é que você divide quem tem aquilo para uso pessoal de quem tem aquilo para vender? O critério que o STF está agora tentando ver é pela quantidade. Então, se você tem muito, é para vender, se você tem pouco, é para consumir. Essa é a tese. Significa que um que tenha pouco não venda? Não. Significa que um que tenha muito não seja tudo para ele consumir? Também não. Mas o julgamento é em torno disso. Bom, a primeira tese, que é comandada pelo ministro Alexandre de Moraes, defende que até 60 gramas de maconha seria consumo próprio. Aí tem a do ministro André Mendonça, de 25 gramas de maconha. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, 40 gramas de maconha. A gente teve, na votação do STF, uma definição de que o Congresso Nacional tem 18 meses para legislar sobre esse tema e estabelecer a quantidade máxima de maconha que o usuário pode portar, sem que isso seja considerado crime. O STF também diz que o usuário não pode usar maconha de forma recreativa em locais públicos. Quem votou pela descriminalização? O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e os ministros Gilmar Mendes, Rosa Weber. Rosa Weber deixou o voto e o Dino não refez, tá? Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Fux foram contrários os ministros Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. O que o brasileiro acha de droga? Tem uma pesquisa Data Poder do ano passado que fala o seguinte: 61% dos brasileiros são contrários à liberação das drogas, 22% favoráveis, 17% preferem não opinar. Mas quando você fala de maconha, 53% são favoráveis à liberação. A maioria dos brasileiros é favorável à liberação da maconha. E aí, o julgamento pegando fogo, o presidente Lula deu uma entrevista para o UOL, dizendo que ele acha que o STF não devia se meter nisso, não. Eu vou dar só palpite, porque eu não sou nem advogado e não sou deputado, mas eu vou dar palpite. Né? Primeiro, eu acho que é nobre que haja diferenciação entre o consumidor, o usuário e o traficante. É necessário que a gente tenha uma decisão sobre isso,
não na Suprema Corte, pode ser no Congresso Nacional, para que a gente possa regular. É importante lembrar que o nosso querido ministro Pimenta foi o relator de um projeto em 2006 que se transformou em lei, que proibiu, desde 2006, o usuário não ser preso. Isso é lei. Esse projeto que foi votado na Suprema Corte é da Defensoria Pública de São Paulo. Se um dia um ministro da Suprema Corte pedisse um conselho para mim, presidente, o que é que eu faço com isso? Eu falava, recusa essas propostas. A Suprema Corte não tem que se meter em tudo. Ela precisa pegar as coisas mais sérias, sobretudo aquilo que diz respeito à Constituição, e ela, sabe, virar senhora, sabe, da situação. Mas não pode pegar qualquer coisa e ficar discutindo, porque aí começa a criar uma rivalidade que não é boa nem para a democracia, nem para a Suprema Corte, nem para o Congresso Nacional. A rivalidade entre quem é que manda, é o Congresso ou a Suprema Corte? Cadê a comunidade psiquiátrica nesse país que não se manifesta e não é ouvida? Eu disse para o Barroso, eu fui uma vez jantar com o Barroso, falei, Barroso, por que você não convoca uma reunião de psiquiatras, de médicos, para discutir esse assunto? Não é uma coisa de Código Penal, gente, é uma coisa de saúde pública. Vamos ver o que acontece. O mundo inteiro está utilizando o derivado da maconha para fazer remédio. Tem gente que toma para dormir, tem gente que toma para combater o Parkinson, tem gente que toma para combater Alzheimer. Ou seja, tem gente que toma para tudo. Eu tenho uma neta que tem convulsão, ela toma. Sabe? Então eu fico perguntando o seguinte, se a ciência já está provando em vários lugares do mundo, sabe, que é possível, por que fica essa discussão contra ou a favor? Por que não encontra uma coisa saudável, referendada pelos médicos que entendem disso, pela psiquiatria brasileira ou mundial, pela Organização Mundial da Saúde, alguma referência mais nova para dizer o seguinte, ó, é isso, e a gente obedece. Por que fica essa disputa de vaidade, quem é o pai de quem? Um debate muito acalorado é exatamente esse que o presidente Lula está falando. Se o judiciário tem de sair decidindo sobre essas coisas só porque um partido político provocou, ou porque, no caso das drogas, não foi partido, foi a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Num caso, olha, de muitos anos que o caso concreto já foi resolvido, uma pessoa com uma pequena quantidade foi considerada traficante, a Defensoria Pública recorreu, falou que era para uso próprio, e aí se cria essa ideia de que a quantidade é que determina se é para uso próprio ou não. Isso se arrastando. E aí, um debate é, isso quem decide é o STF. O ministro Luiz Fux diz que os ministros não têm nem repertório para decidir uma coisa dessas. Também não se podem desconsiderar as críticas, o Aristóteles tocou nisso agora, as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com vozes intensas o denominado ativismo judicial. Que é mais ou menos uma pergunta simples. Quem somos nós? Qual é o grau do nosso conhecimento enciclopédico? Saber direito já é difícil, são milhões de dispositivos. São 14 mil leis, como a linha, milhões. Se souber tudo, já é uma grande vantagem para o judiciário. E quando se acusa o judiciário de se introjetar na seara dos demais poderes, isso, para o judiciário, é uma preocupação cara e muito expressiva. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Eu fui anotando aqui o que os eminentes pares foram contribuindo ao assentar que não há, que são outros órgãos que devem fixar essa gramatura e essa gramagem.
Em consequência, o que ocorre? O Poder Judiciário é Estado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo Judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos, nós não devemos satisfação a eleitor. Então, manda para o Poder Judiciário. O ministro se referiu a uma fala de outro ministro, Dias Toffoli, que defende que haveria legitimidade para decidir porque os ministros são indicados por pessoas que recebem votos. A fala que ele havia feito, a qual se referiu o ministro Luiz Fux, é essa daqui. Então, a mim não me incomoda o fato de nós estarmos deliberando sobre algo na medida em que há um clamor da sociedade e há um comando constitucional. Evidentemente que por isso nós somos um colegiado também. Nós somos um colegiado porque são as visões diferentes que vão chegar a um resultado e a voz da sociedade aqui se faz presente. Aqui nós temos pessoas indicadas por presidentes da República de direita, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda, aprovados todos pelo Senado da República. Todos. Ou seja, passando por crivo, se somar os votos dos presidentes da República que receberam e foram eleitos, aos votos dos senadores que nos aprovaram, todos aqui estamos legitimados em cerca de 100 milhões de votos. Não há que se falar que aqui não há legitimidade popular. Nós temos autoridade popular com base na Constituição e com base na nossa indicação. E existe um outro debate que vai além da história de decidir sobre qual substância pode ou não pode, quanto de cada substância pode ou não pode, que é decidir o que é crime ou não. Criar um crime ou dizer que algo não é mais crime é algo feito pelo poder legislativo. O judiciário aplica a lei. Se é crime, pune. Se não é mais crime, não pune. E aí, isso gerou um bate-boca gigantesco como esse, do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, com o ministro André Mendonça. Eu não creio, não entendo que o presidente da CNBB esteja sendo vítima de desinformação. A opinião dele é compartilhada por mim, ela está consignada no meu voto. André, Vossa Excelência me desculpe, mas eu conversei com ele e ele me disse que não estava ciente de que essa era a discussão. E, portanto, eu me comprometi com ele a prestar esse esclarecimento no início da sessão, porque ele me disse que não estava informado de que esta era a questão e ele se preocupou em me dizer que trabalhou em periferia e que droga é uma coisa que faz mal às pessoas e às comunidades. E eu disse a ele que todos nós aqui concordamos com isso, que todos nós aqui temos uma atitude contrária às drogas ilícitas e que nós não estamos decidindo legalização de drogas. E, portanto, ele é que me disse que tinha a informação incorreta do que estava sendo decidido. Pois não? Eu não acho que ele tem informação incorreta, não. Eu acho que a informação é essa mesmo. A grande verdade é que o legislador, nós estamos passando por cima do legislador caso essa votação prevaleça com a maioria que hoje está estabelecida. O legislador definiu que portar drogas é crime. Transformar isso em ilícito administrativo é ultrapassar a vontade do legislador. Nenhum país do mundo fez isso por decisão judicial. Nenhum. Em segundo lugar, a grande pergunta que fica é o ilícito administrativo. Quem vai fiscalizar? Quem vai processar? Quem vai condenar? Quem vai acompanhar a execução dessa sanção? Não existe. Essa deliberação, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, tem que ser adotada pelo legislador. Eu sou contra, mas eu me curvaria caso o legislador deliberasse em sentido contrário, apenas conseguindo a minha opinião e entendo, com a devida vênia,
que o presidente da CNBB não é vítima de desinformação. Bom, Vossa Excelência acaba de dizer a mesma coisa que eu disse, apenas com um tom um pouco mais panfletário. Eu, ao início da sessão, disse: estamos discutindo se é ato ilícito administrativo ou se é ato ilícito penal. Vossa Excelência entende que é ato ilícito penal e tem todo o direito de achar, mas a minha explicação foi absolutamente correta do que está sendo decidido aqui, se é ilícito penal ou se é ilícito administrativo. No começo do julgamento e até agora, o presidente do STF estava dizendo que, se você disser que o Supremo está descriminalizando a maconha, isso seria desinformação. É aí nessa seara que entra. Comprometi a desfazer, neste julgamento, a má compreensão e a desinformação sobre o tema. E cumprindo a palavra que assumi com eles, é o que eu estou fazendo agora. Portanto, esclareço que o que está sendo decidido aqui não é a liberação das drogas, não é a legalização. Droga é ruim e o tráfico de drogas deve ser combatido. Agora, a lei definiu que o usuário não vai para a prisão. Por isso, é preciso que o judiciário diga a quantidade de drogas compatível com o uso para evitar a discriminação de pretos e pobres. Portanto, é disso que nós estamos tratando aqui. Basicamente, essencialmente, definir qual é a quantidade de drogas que deve ser considerada como regra geral, não absoluta, que depende das condições concretas, mas que, como regra geral, deve ser considerado. Bom, descriminalizar a maconha, então não é o que o Supremo está fazendo, e quem fala isso está espalhando desinformação. Olha a entrevista coletiva impressa de ontem do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Há razões, inclusive, expostas nesse sentido. Essa questão das drogas e da descriminalização das drogas é uma ideia que é suscitada em diversas partes do mundo, mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, que é o processo legislativo, a própria consideração de determinadas substâncias como substâncias entorpecentes ilícitas, ou seja, há um critério técnico para se dizer se uma substância deve ser considerada um entorpecente ilícito ou não, e há um rol nesse sentido estipulado pela administração pública através da Anvisa, assim como há uma lei que disciplina que substâncias ilícitas entorpecentes, quaisquer que sejam elas, quem as porta tem uma consequência jurídica, se porta para consumo há uma consequência leve e quem porta para tráfico uma consequência grave. Então há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica, que é própria da Anvisa, e invadindo a competência legislativa, que é própria do Congresso Nacional. Nessa queda de braços, tem um ponto interessante. Vamos lá. Nós temos, desde 2006, uma nova lei de drogas que divide entre usuário e traficante. Não isenta de crime, entendeu? Mas a punição do traficante é uma e a punição do usuário é outra. O que diferencia ser usuário de ser traficante? O traficante vende e o usuário não vende. Ponto. Ah, mas e quem compra é o quê? Depende. Se ele compra e vende também, ele é traficante. Se ele só compra e não redistribui, ele é usuário. Então, assim, o que difere o traficante do usuário é vender droga ou não vender droga. E aí, nas situações do dia a dia, se chegou à conclusão de que determinada quantidade de droga não seria para venda, em tese, porque é muito pouca, seria para consumo próprio. E o debate tem sido em torno disso nesses últimos 10 anos no judiciário. Sendo que não havia nenhum reparo, nenhum questionamento a essa lei de 2006 que fala, olha,
Traficante é uma coisa, usuário é outra, serão tratados de forma diferente a partir de agora. Beleza? Bom, essa discussão esquenta, está no Supremo. O Congresso fala que é para o Congresso decidir. Agora o Lula está falando que o STF não tem nada que se meter nessa história. E surge uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, do senador Efraim Filho, que já tramitou pelo Senado. Está agora na Câmara. Que é o seguinte, ela retroage para antes de 2006. Qualquer droga passa a ser crime. Então, tem duas coisas correndo ao mesmo tempo. Um STF regulamentando uma legislação que é atual. Só que ele pode dar a regulamentação que for. Se o Congresso criar outra lei, acabou. Essa lei aqui nem vale mais, a que vale a nova. E a nova seria o quê? Nem diferenciar mais o traficante do usuário de jeito nenhum. Isso está tramitando. E o presidente da Câmara, que é onde está tramitando agora, já criou uma comissão especial para analisar essa PEC. Ele está no evento do ministro Gilmar Mendes, lá em Lisboa, e falou com jornalistas sobre esse assunto. Primeiro, é importante que vocês tenham acesso a como funcionam as coisas no Legislativo. A PEC votada no Senado Federal, ela está tendo uma tramitação absolutamente normal, independente do que ocorre no outro poder. Ela foi enviada à CCJ, ela teve a sua admissibilidade aprovada e depois da admissibilidade aprovada, a PEC se cria a comissão especial por chancela. Eu estava aqui em Portugal quando a chancela, normalmente da casa, instala automaticamente uma comissão. Então ela nem será apressada, nem será retardada, como eu sempre falei. Ela terá um trâmite normal no aspecto legislativo para que o parlamento possa se debruçar ou não sobre esse assunto que veio originalmente do Senado Federal. Eu não tenho opinião, porque você não opina a respeito de decisões judiciais. Ou você recorre ou você legisla. Opinar não faz parte da minha obrigação e função comentar decisões do STF. Não existe consenso na política para nada, meu bem. Agora, o que existe, eu penso, é uma maioria que hoje se coloca razoavelmente favorável ao texto da PEC, mas isso a gente só vai ver quando e se a PEC estiver pronta para ir para plenário, quando o plenário se posicionar. No fim, é isso que a gente tem. De um lado, o Supremo decidindo uma questão, e aí todo mundo falando descriminalizou as drogas, só que a última palavra não é a do Supremo. A última palavra é do Supremo sobre esse projeto antigo. Mas se passar um novo, o antigo simplesmente passa a ser uma parte do nosso passado. E aí, o que é que você acha dessa história? Calma, que antes da gente achar, eu vou te dizer quais são as narrativas da esquerda e da direita. É claro que a extrema-direita vai chiar com a decisão do Supremo, que é civilizatória. Ocorre que essa decisão impede que o pacto da branquitude da elite nacional continue com o genocídio do povo preto nas periferias. A falida guerra às drogas é a desculpa da elite colonialista loira de olho azul para sair matando jovens negros na periferia. E já está provado cientificamente. Pessoas em situações iguais, uma branca e outra negra, com a mesma quantidade de droga, são consideradas pela polícia traficante se for negro e usuário se for branco. A questão do racismo estrutural é a que precisa ser resolvida no Brasil. E essa decisão do STF resolve. Aliás, é por isso que o bolsonarismo chia tanto. Porque eles são, acima de tudo, racistas e fascistas. Nós avisamos que o PT viria para destruir a família e as bases da civilização ocidental.
porque é isso que o esquerdismo, doença infantil, faz com a cabeça das pessoas. Eles já estão aí querendo matar bebê. Agora querem botar a droga dentro da casa das famílias para acabar com as famílias. E o STF, mais uma vez, compactua, porque o STF é um puxadinho do Lula, que vai simplesmente referendando tudo que a esquerdopatia quer fazer com a sociedade brasileira, mas não tem voto para passar, porque no Brasil a maioria é conservadora. Mas vou dizer uma coisa, vão quebrar a cara, porque essa esbórnia permissiva do Drogas para Todos, que o STF está aí apoiando, vai cair por terra, o Congresso vai se mexer e a maioria é conservadora. Faz o L agora, isentão. A minha opinião é que essa história das drogas é mais um exemplo lapidar de gambiarra jurídica. E gambiarra jurídica nunca deu certo. Quando a regra é torta ou não é clara, quando a regra deveria ser feita para atacar um problema, mas ela está mirando em outro, quem perde é a sociedade. E esse é um caso lapidar dessa história. Por quê? Essa diferenciação entre usuário e traficante surge porque tem sentido você dar a uma pessoa que é usuária de drogas, principalmente se for um viciado, a mesma pena que você dá para um bandido criminoso que sai vendendo drogas e viciando e acabando com a família dos outros? Não tem. A pena ela é moral. O cara que está usando droga, ele está fazendo algo de errado, é óbvio que ele está. Agora, o cara que está lucrando com isso, ficando milionário, destruindo a família dos outros e trazendo consequências para a sociedade, ele merece uma pena diferente. Surge com base neste raciocínio. E aí, como é que você separa quem é usuário de quem é traficante? Nas situações práticas, pode parecer óbvio. Se você não é usuário de droga, nunca foi repórter policial, parece que está na cara, usuário é usuário, traficante é traficante. Só que, gente, tem de tudo. Tem traficante usuário, tem usuário que fica devendo e paga com serviço para o traficante, mas não trabalha com o tráfico, só que aí ele traficou. Quando você entra nesse submundo, principalmente no que mexe com a sanidade mental das pessoas, as situações são muito complexas. E quem tem uma vida correta, ordenada, não imagina o tipo de confusão que pode acontecer. Então, assim, o que divide um traficante de um usuário? É se ele vende droga ou não, ponto. Traficante é o que vende, usuário não vende. Acabou. E aí, fica umas situações assim, como é que vai definir? Porque tem preconceito racial. E como a nossa sociedade tem preconceito racial, às vezes uma pessoa negra e uma branca na mesma situação, a negra recebe a pena, a branca não recebe a pena. A abordagem nos bairros mais pobres, ela é diferente do que nos bairros mais ricos. A gente até vê em manchetes de jornal, a gente vê muito essa crítica, que o periferia e negro é sempre o traficante e no Leblon é um jovem de classe média alta que vendia drogas ou um empresário que vende drogas. Então, essa questão social também surge. Só que a lei é para fazer o quê? É para dar uma pena para o traficante e outra para o usuário, ou é para resolver questões de racismo e preconceito de classe? Uma lei só não vai fazer as três coisas. Essa lei não está acertando nem em dividir o usuário do traficante. Ainda estão mirando agora na questão do racismo e do preconceito de classe. Qual é a chance de dar certo? Resolveram trazer um critério para dividir quem é traficante de quem é usuário, que é a quantidade. Pode fazer sentido, porque uma pessoa que tem um cigarro ou, sei lá, uma quantidade pequena de droga, é mais provável que ela seja usuário ou traficante? Não sei, mas assim, o usuário ele não vai ter 600 quilos de droga na casa dele. Só que não é
nos extremos que a gente está falando. A gente está falando 25 gramas de droga, 45 gramas de droga, 60 gramas de droga. O que diz se você é usuário ou é traficante? Nos casos práticos, tem busca e apreensão que o próprio STF anulou de mais de 600 quilos de cocaína no Rio Grande do Sul, porque não tinha mandado de busca e apreensão. Então esse cara era traficante. E tem gente que foi apenada com 3 cigarros de maconha e que o STF confirmou a pena. Vários. Você dizer pela quantidade pode acertar em muitos casos, mas vai ser injusto com alguns. Se o cara tiver 100 gramas e não for traficante, ele merece a mesma pena de um traficante de drogas, eu te pergunto? Por outro lado, quando você legaliza toda a circulação até uma quantidade, você pode mudar a forma de distribuição. Por quê? Porque você vai ter uma distribuição de drogas de baixíssimo risco e que já está legalizada, que é a de levar pequenas quantidades. Qual é o tamanho do exército de meninos de periferia que vai ser regimentado depois que se legalizar o aviãozinho, que é na prática o que vai acontecer? Isso vai aumentar? Isso vai se tornar um problema social? É algo que também precisa ser discutido. Mas a grande questão aqui é a mania da gambiarra. A quantidade de droga não diz se é traficante ou usuário. Pode ser um indicativo? Pode sim, mas a justiça não vive de aparência, a justiça vive de realidade. E colocar como parâmetro a quantidade é algo que vai trazer mais injustiça. E aí a gente vê que botou gasolina nesta fogueira da briga do judiciário com o Congresso. Muitos vão dizer, chegou no judiciário, ele tem de julgar. Será? Tem ação do Império que foi julgada outro dia. Tem ação que tem 30, 40 anos, não tem nem previsão de ser julgada. Por que se meter nessas questões que fica muito claro que incendeiam a sociedade? Esta é uma pergunta que não quer calar. Eu tenho resposta? Não, eu só tenho a pergunta nesse caso. Narrativas Antagonistas de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Esse tema movimenta paixões, né? Paixões. E, enfim, quero saber a sua opinião também. Deixa aqui embaixo. Não esquece, Corrente Espiritual dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe. Amanhã eu tô de volta. Grande beijo. Até lá.